Demorou, mas o Quatro em Pauta especial com Maurício Lousada como âncora. É bom a gente ser o âncora, né? A gente deixa esse programa assim com uma cara legal. E outra, a gente pode fazer o que Luiz Arthur Nogueira faz quando ele é o âncora. Termina o bate-papo, a gente simplesmente coloca o martelo e põe a nossa opinião sobre todas as demais. Isso que é o importante. Hoje é a minha vez de fazer isso, né? Não é isso que o âncora pode fazer? Eu acho que é, né? Muito bem, eu queria convidar você a curtir, né, a nossa nova página no Facebook, não é isso, Aguinaldo? Temos uma página nova e também o nosso perfil no Instagram. Nós vamos ter um sorteio de livro no final. A gente procurou um livro bom, mas como a gente não encontrou, vai ser o livro do Aguinaldo mesmo, tá? Olha, o livro dele se confunde com o fundo, com o chroma key. Então, para você participar desse sorteio, é muito simples. Você tem que nos seguir o perfil do Quatro em Pauta no Instagram, e aí nós vamos postar, logo após esse programa vai ter um post lá, e aí você tem que marcar 3 amigos. Então, esses são os 2 passos. Você segue o nosso perfil e depois marca 3 amigos que, se gostarem, também vão seguir o nosso perfil, que eu acho difícil eles gostarem. Mas você gosta, quem sabe, não é? Muito bem, eu estou aqui em Jundiaí, continuo em Jundiaí, vou começar falando por mim. E você, meu querido Luiz Arthur Nogueira, onde se encontra? Bom, no que depender de você, Maurício, do prefeito de São Paulo, eu continuo dentro de casa, preso na quarentena, né? Porque Dá um escola não insert pode da abrir, semana mas... passada para Dá um insert da semana passada para ver o que ele falou. A gente pode até, a partir de hoje, dar insert, Ctrl+C, Ctrl+V. Pode continuar, desculpa interrompê-lo. Não, só para dizer que bar pode, né, Maurício? Escola não pode. Aproveitar minha posição de âncora para dizer que eu não vou em bar, viu? Aguinaldo Oliveira, onde você se encontra? Que tal no mundo, Jundiaí, terra da uva? Estou aqui feliz, forte, no andar de baixo, aqui pertinho de você. Muito bem. E hoje, quem será nosso special guest? Olha que nome bonito, a gente tem que falar meio inglesado assim e tal, né? Até porque o nome do cara é um nome que você tem que fazer um treino para falar o nome dele. Seja bem-vindo, meu querido Rodolfo Zeifer. Seja bem-vindo. Um grande prazer tê-lo aqui, Rodolfo. Doutor Rodolfo, por favor, vamos respeitar o nosso convidado. Ele que é o advogado na região de Campinas. Ele que é torcedor da Ponte Preta, um dos 5 torcedores da Ponte Preta. Parabéns, os outros 4 ainda virão aqui um dia. E quase indicado ao STF. Não, tô brincando, não foi não. Rodolfo Zeifer, seja bem-vindo ao Quatro em Pauta. Obrigado, Maurício. Realmente meu nome demanda treino e deu para perceber que você pouco treinou para falar meu nome. Mas eu falei certo? Meio certo. Eu diria que passou raspando. Por favor, então diga você o seu nome para a gente ver como é que fala esse nome bonito. Eu vou deixar para o final do programa, pode ser ou não? Pode, claro. Nossa, estou curioso para saber isso. Para deixar esse assunto relevantíssimo e segurar você que está aí em casa conosco. Muito bem, muito bem. Deixa eu aproveitar aqui um rápido espaço aqui no Quatro em Pauta, já que nós temos o Dr. Rodolfo aqui, para mandar um abraço para um amigo muito especial, fã do Quatro em Pauta, assiste todas as edições desde a primeira, e é um cara incrível, que é meu querido amigo Rodolfo Mildinho. Rodolfo Mildinho, um forte abraço para você. O Quatro em Pauta se sente honrado em ter você na nossa audiência, meu querido. Muito obrigado, né? Muito bem, gente. Vamos para o nosso primeiro quadro, vamos para o Concorda ou Discorda? Será que esse aqui tem vinheta desde o primeiro programa, não tem? Então roda a vinheta. É isso aí, o quadro Concorda ou Discorda. E quem concorda, que eu esqueci de perguntar para o nosso convidado onde está, levante a mão, por favor. Muito bem. Rodolfo Zeifer. Onde você está, meu querido amigo? Estou no aconchego do meu lar, seguindo orientações sanitárias e desfrutando da presença carinhosa de minha família. Cidade? Uau. Cidade de Campinas, sem piadas, por favor.
Claro. Não sei que tipo de piadas a gente poderia fazer com Campinas. Eu não faço a menor ideia. Também não. Né? Aliás, acho que vale a gente agradecer aqui, né, Luiz, Aguinaldo, Rodolfo. A gente tem um público muito frequente de Campinas, um público que está sempre com a gente quer agradecer aí, gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Bom, quadro Concorda e Discorda funciona assim, viu, Rodolfo? Você que está chegando aqui, você já assistiu o programa, mas vamos explicar. A gente faz uma pergunta e aí nós opinamos. E aí os demais colocam se concordam ou discordam com a opinião de quem está falando através dos nossos ícones aqui na tela, certo? Bom, vamos começar o primeiro tema do Concorda ou Discorda de hoje. Deu um bafafá. Luiz Arthur Nogueira foi quem me mostrou pela primeira vez essa história. Foi um bafafá mesmo. Um empresário de uma empresa de marketing, né? Uma empresa nova, uma pessoa nova, um empresário novo, fez um post no LinkedIn dizendo mais ou menos o seguinte, que ele recebeu um currículo de uma candidata a uma vaga de emprego à agência dele e ele entrou em contato com essa candidata para fazer uma entrevista, convidando ela para ser entrevistada no domingo. E ela respondeu o seguinte, olha, domingo eu descanso, você se importaria de ser na segunda? E aí ele escreveu um texto enorme, dizendo quem foi o multimilionário que inventou que nós só podemos produzir em 5 dos 7 dias úteis, que as pessoas que precisam de emprego deveriam estar dispostas o tempo todo, que as pessoas reclamam que não tem emprego. Enfim, ele fez uma crítica ao fato de ela não topar a entrevista no domingo. E aí ele foi criticado. E a pergunta que nós fazemos aqui hoje é o seguinte, nessa história, quem está certo? O empresário que disse que não entrevista de segunda a sexta porque ele trabalha, só entrevista no domingo, ou a candidata que se recusou a ser entrevistada no domingo? Quem está certo nessa história, Aguinaldo Oliveira? Eu acredito que tem os dois lados, mas eu acredito que a moça, nesse contexto todo aí, ela está certa pelo seguinte, eu já trabalhei em empresas que não têm a menor preocupação com que dia é hoje. Empresas que fazem com que o seu desenvolvimento, o seu dia a dia funcione no sábado e no domingo como se qualquer outro dia fosse. E o argumento dos donos da empresa normalmente são os seguintes, Faustão trabalha de final de semana, por que você não trabalha? Se você quer ter sucesso, você tem que trabalhar no final de semana, não existe dia. Domingo também é dia de trabalho. Neymar trabalha de final de semana. O detalhe é que essas pessoas todas, elas têm um outro dia de folga, e não importa qual seja, mas elas têm. O que a gente percebe é que tem muitas empresas que elas são geridas por pessoas que são workaholics. Ou seja, as pessoas elas têm um vício de trabalhar e elas acham que vão contratar pessoas que também devem ter vícios pelo trabalho, esquecem que essas outras pessoas têm família, que elas também têm filhos, que elas também têm, enfim, suas casas para cuidar, e é mais do que natural que essas pessoas tenham esse dia de folga, que normalmente é o final de semana. Não necessariamente deve ser o final de semana, mas o normal é que seja, né? O mais comum é que seja, não o normal. Não vejo problema em trabalhar um final de semana ou outro. Eu já trabalhei muitos na minha vida. Até hoje trabalho. A gente faz palestras de final de semana, a gente faz eventos de final de semana, mas o que nós não podemos é, no momento de ser contratado, já perceber que a empresa sinalizou que você não vai ter vida. Porque quando o empresário coloca um anúncio como esse, depois coloca uma crítica como a crítica que ele colocou, ele está sinalizando que quem for contratado por ele não vai ter vida. E esse é um problema muito grande. Agora, eu quero também fazer uma pequena defesa desse empresário. Talvez ele não tenha tido noção daquilo que ele está fazendo, ele não fez por mal. Ele simplesmente seguiu aquilo que é o cotidiano dele, que é trabalhar, buscar o sucesso e assim por diante, tá? Mas, de uma maneira geral, eu entendo que a candidata foi corajosa, fez o correto e chamou a atenção para uma coisa muito importante. Bom, estou vendo aqui que o Luiz discorda de mim, o Rodolfo discorda de mim. Eu vou esperar que o Luiz fale primeiro, depois, só para ver aonde ele discorda de mim, que é normal o Luiz discordar de mim. Eu fui o único que discordei, né? Você viu que na maior parte do tempo, Aguinaldo, vamos todo mundo zerar a tela, eu vou zerar minha tela aqui também. Na maior parte do tempo eu fiquei no talvez, o que significa que há pontos que eu concordei com você
há pontos que não, mas como eu tenho que tomar uma decisão, né, ficou um pouquinho mais discordo que concordo. O Rodolfo, no final, mudou e concordou comigo, é isso? O Rodolfo concordou com você na maior parte do tempo, ele não concordou na parte que você falou do empresário, essa ressalva final que você fez, mas daqui a pouco ele pode explicar, tá? Aguinaldo, o meu ponto é o seguinte, eu acho que o empresário foi infeliz mesmo, acho que essa parte eu concordo com você. Ele foi infeliz e nem acho que foi sem querer que ele fez, não. Ele deve ser um workaholic, ele deve achar que todo mundo tem que trabalhar. Eu acho que ele foi infeliz na forma como ele colocou nas redes sociais e ele tentou lacrar. Vamos falar a verdade aqui. Ele achou que ele ia pegar um exemplo e que todo mundo ia dizer, é verdade, que menino irresponsável, blá, 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 etc. E aí ele quebrou a cara e depois ele até recuou, tentou fazer um post dizendo que ele se equivocou, mas a internet não perdoa, né? Qual é o meu ponto aqui, Aguinaldo, que acho que vai acabar gerando um pouco de polêmica? Eu acho que existe uma diferença entre empresas que exploram os trabalhadores, que não colocam limites, que dão celulares e ficam ligando 24 horas para as pessoas, não tem sábado, não tem domingo. Ou seja, uma empresa que não pensa na qualidade de vida do funcionário é uma empresa que está fadada ao fracasso, e eu acho que as pessoas deveriam, quando possível, é claro, né, quando elas puderem, recusar trabalhar nessas empresas. Isso é um ponto. Agora, eu não queria fugir do foco da questão. Era uma vaga de emprego. O empresário anuncia, a menina manda o currículo, ele faz um convite para ela para fazer uma entrevista no domingo. Eu acho que ela deveria ter aceito o convite. Eu acho que ela ali exagerou na não disponibilidade de fazer uma entrevista de emprego. Ela poderia, inclusive, dizer na entrevista de emprego que, olha, o fato de eu aceitar ser entrevistada num domingo não significa que eu estou disposta a trabalhar aos domingos. Isso seria transparente da parte dela. Agora, com todo respeito, eu não conheço ninguém que no começo de carreira não amassou barro, não fez sacrifícios para crescer. Eu, no começo da minha carreira, quando eu peguei meu primeiro estágio em rádio, eu trabalhava sábado, trabalhava domingo. Se quisesse me entrevistar 3 da madrugada para eu conseguir aquele estágio, eu teria aceito. Então, o que eu acho aqui, Aguinaldo, é que tem um ponto que é o seguinte, nós temos uma geração nova que tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é uma geração que pensa em qualidade de vida. Eu aplaudo isso. Essa geração está correta. Ela não tem que ser escrava de nenhuma empresa. Agora, essa geração não está disposta a fazer sequer uma entrevista de emprego aos domingos. Eu acho que é uma geração muito mimimi. É uma geração muito mundo ideal. Só se for de segunda a sexta em horário comercial. Então, sinceramente, eu acho que a menina exagerou ao recusar o emprego. E sabe qual é o resultado prático? Que hoje ela continua desempregada. Muito bem, vocês 3 discordaram de mim, porque vocês realmente adoram a geração mimimi. Então, vou passar para o Rodolfo aqui, que deve ter no escritório dele muitos mimimis. Rodolfo, quantos mimimis você tem, essas pessoas, esses milênios aí que nasceram no mundo da lua, no mundo ideal, que a gente só trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia e, se possível, com 2 horas de almoço. Fala, Rodolfo! Se você chama de mimimi, você gaguejou na hora de chamar os millennials, são millennials. Sim, isso. Temos vários lá, mas de verdade não tem nenhum mimimi trabalhando conosco. Sempre que a gente precisa, sempre que a gente convoca, a gente conta com o pessoal trabalhando em final de semana. Aliás, o escritório funciona inclusive aos sábados, né? O meu ponto de discordância, aliás, eu vou fazer talvez a minha análise e passar aí pelos pontos dos quais eu discordei do Aguinaldo e de você. A conversa que aconteceu entre eles foi uma conversa privada. Ele publicou uma vaga de emprego. Ele a chamou para uma entrevista. Ela respondeu, usando a liberdade que ela tem, que no domingo ela não faz entrevista. Respeito. Ele convidou e ela tem o direito de dizer não vou fazer entrevista no domingo. Como concordei com o Aguinaldo, talvez ali haja uma sinalização. E ela tem o direito de escolher não participar da entrevista. O fato dela estar desempregada. Primeiro, quem disse que ela está desempregada? Você não sabe se ela está desempregada, né? Quem disse que ela está no momento de precisar trabalhar? Quem conhece a realidade pessoal dessa pessoa? Não, porque ela respondeu. Fica quieto, não responde nada. Ele respondeu. Aí ela é mal educada porque não respondeu, Luiz. Não, normal. Exato.
Na verdade, a conversa se deu num nível privado. Concordo com você. Ele talvez tenha querido lacrar, né? Meter um carimbão nessa geração. E eu acho perigosíssimo quando você carimba toda uma geração. Você vai ter mimimi com mimimi com 60, com 70, com 50, com todo tipo de idade você tem mimimi. Então, carimbar uma geração, eu não concordo com o carimbo de quaisquer gerações. Agora, voltando ao ponto, nós estamos falando de uma conversa no nível privado, horas. Se ela não tem direito de, numa conversa privada, dizer obrigado, aos domingos eu descanso. Olha, para ele pode não interessar alguém que quer descansar aos domingos. Ele simplesmente respeita e vai procurar alguém que quer ser entrevistado no domingo. Agora, pegar uma conversa privada, trazer para o nível público, para querer aparecer, se promover em cima dela, nesse aspecto eu achei muito reprovável, né, a postura do empresário. Só lembrando que ele não divulgou o nome dela, tá, Rodolfo? Não é que ele colocou o nome dela publicamente, não, tá? Perfeito, divulgou a conversa. Lamentável, ele não precisava. Para quê? Se o objetivo dele é encontrar alguém para trabalhar com ele, segue o processo de entrevista. Vai encontrar alguém que quer ser entrevistado. A resposta dele foi, de fato, muito infeliz, mas eu não vou montar em cima da resposta dele, porque ele fez algo que os grandes fazem. Talvez impulsionado, né, pelo ódio coletivo ali da internet, mas ele veio a público dizer, errei, ele não apagou o post, eu não sei se ele editou ou não o post, mas ele veio dizer... Não, ele apagou sim, ele apagou. Apagou? Ah, não sei, Eu vi ali a resposta que ele mandou. Eu errei, aí ele perde um pouquinho comigo, porque eu teria deixado o post lá, né? Não sei, não estou no lugar dele, então é difícil avaliar. Errei, assumo o meu erro e estou aprendendo com o meu erro. Nesse aspecto, eu aplaudo o cara. Muito bom, né? Muito bem, vamos zerar as telas, então. Eu vou dar aqui a minha opinião. Bom, primeiro, eu acho que eu tenho pouco a acrescentar, né? Aqui tivemos 3 concordam com o Rodolfo, né? Eu tenho pouco a acrescentar aos fatos, eu tenho alguns questionamentos e queria trazer uma ótica para essa questão sobre como as pessoas devem lidar com essa questão de trabalhar nos finais de semana. Primeiro, como ele não divulgou o nome da candidata, eu vou ser muito franco, eu nem sei se isso de fato aconteceu. Pode ter sido uma história inventada para simplesmente defender uma ideia que essa pessoa tem. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, né? A segunda coisa é o seguinte, uma entrevista, na minha visão, serve para uma empresa escolher um colaborador, mas também serve para um colaborador escolher uma empresa. Uma entrevista é dos dois lados. Os dois estão entrevistando, certo? Sim, isso mesmo. Obrigado, concordo. Os dois estão entrevistando. E aí, o que acontece? Simplesmente, esse é o primeiro filtro. Ela olha e diz assim, bom, então essa empresa não é para que eu trabalhe, porque eu não estou disposto a trabalhar de domingo. Eu concordo, Luiz, que nós que já trabalhamos em rádio, eu já trabalhei em rádio, você é um profissional do rádio, nós zoamos muito de sábado, domingo, eu já trabalhei Natal, Ano Novo, muitas e muitas vezes, mas isso é uma decisão que eu tive porque eu tinha um propósito pessoal, não porque alguém falou para eu ir de domingo. Porque se alguém falasse e não fosse um propósito, eu simplesmente não iria. Então, a gente precisa, enquanto líder, não obrigar as pessoas a fazerem aquilo que a gente acha que é certo para a nossa empresa, mas inspirar as pessoas num propósito para que elas se disponham, caso elas queiram, dedicar o tempo a mais ou um tempo extra para aquele propósito. Então, um verdadeiro líder, ele nunca vai impor, ele vai inspirar as pessoas a chegarem lá e fazerem aquilo que ele espera. Agora, por último também, eu queria dizer uma coisa. A pausa, ela é fundamental para a produtividade. Pessoas que trabalham 7x7 têm pouca produtividade. Você precisa de uma pausa. O nosso cérebro, ele precisa de uma pausa. Então, descansar, ter o seu tempo de relaxamento, seu tempo com a família, é fundamental para que você tenha produtividade no outro dia. Talvez 5 dias trabalhados com 2 de descanso sejam muito mais produtivos do que 7 dias de trabalho direto. E para finalizar, eu já me estendi aqui, eu vou falar uma coisa, embora eu saiba que Luiz Arthur vai me dizer que eu estou trazendo sentimentalismo, como eu sempre faço no programa e tal. Eu queria dizer o seguinte, eu visitei muito tempo hospital com pessoas terminais, fazia um trabalho voluntário.
E eu nunca ouvi numa pessoa que está acabando a vida dela dizer o seguinte: eu estou morrendo, amanhã é meu último dia e eu estou arrependido de não ter ido na entrevista de emprego. Eu estou morrendo, amanhã é meu último dia e eu estou arrependido de não ter investido na bolsa. O que a gente ouve as pessoas dizerem é: eu me arrependo de não ter convivido com as pessoas que eu amo. O seu trabalho tem que te direcionar a conviver com as pessoas que você ama. Essa é a minha posição. Consegui um 3, concordo aqui. E a gente pode, então, ir para o próximo tema. Nós convidamos o empresário para falar aqui no 4 em Pauta, mas ele não respondeu. Bom, vamos falar sobre um tema também polêmico, que é a questão da Black Friday, né? O Boticário, empresa reconhecidíssima, não vai fazer mais a Black Friday. Ele trocou agora pela Beauty Week, né? Essa decisão está relacionada com o uso do termo black, que, segundo o Boticário, é um termo que remete ao racismo. Então, será que essa decisão, né, contribui de verdade para o combate ao racismo, trocar o Black Friday pelo Beauty Week, ou será que é só uma ação de marketing? De fato, contribui para o combate ao racismo ou é ação de marketing? Nosso querido convidado Rodolfo Zeifer. Pô, direto comigo é essa. Olha, na minha humilde opinião, eu arriscaria dizer que está mais na direção da ação de marketing. Tanto é que nós estamos aqui conversando sobre isso. Aquela ideia do falem de mim, né? Falem bem, falem mal. Querendo ou não, estamos falando sobre a marca aqui, estamos falando sobre essa iniciativa. Então, parece-me uma ação de marketing. Uma empresa, cara, pergunte aos negros, nós infelizmente não temos ninguém de cor negra aqui. Pergunte a qualquer deles se eles se sentem ofendidos com esta ação Black Friday, que é uma ação importada dos Estados Unidos, né? Talvez muitos deles levantariam Black Friday Matters. Por quê? Porque tem preço bom na Black Friday, né? Para todo mundo. Então, não sei, me parece uma ação de marketing e eu fico sinceramente curiosíssimo com o que a Avon vai propor daqui a pouco, porque nós tivemos aí uma iniciativa da Natura recentemente, né, no Dia dos Pais, tratando de um outro tema aí que envolve preconceito, politicamente correto, etc. e tal. Temos agora o Boticário no Black Friday. Como é que será o Natal da Avon, pelo amor de Deus? É que a Avon foi comprada pela Natura, né? Então perdeu a graça. Puta, então... então como que vai ser do Axe? Lembra do Axe? O Axé? Pensei que você ia falar do Roda Jequiti lá, como é que é? Também. Silvio Santos não ia... Acho que ele não ia dar uma dessa, não. Ele ia criar o Very Black Friday. Muito bem, então vamos zerar as telas aí. Quem você gostaria que comentasse agora, Rodolfo? Ganhou um 3, concorda? Olha, para ele não falar por último, vamos deixar o Luiz Arthur Nogueira, vai? Obrigado, Rodolfo. Boa. Não, concordei com você, eu tendo a achar que é mais uma ação de marketing. Acho que você tocou no ponto. Se a ideia é combater o racismo, a escolha foi errada. O Black Friday é algo positivo, de preços baixos. Alguém aqui não gosta de preços baixos? Então, eu não entendi, sinceramente, não me convenceu o argumento da empresa. Então, agora a gente vai proibir qualquer coisa que use a palavra black. Né? Sem entrar no mérito, se é positivo ou negativo, eu não entendi mesmo. Estou até agora tentando entender. Só para acrescentar o que o Rodolfo disse, a empresa, então, perdeu a oportunidade de, pelo menos, fazer, já que ela quer ser politicamente correta em tudo, né? Beauty Week. Que tal usar a língua portuguesa, hein, Boticário? Fazer uma campanha em português. Seria bom, né? Porque Beauty Week, você está nos Estados Unidos, você está onde? O Black Friday eu entendo, né? Nós importamos algo que existe. Agora, você vai criar algo novo e cria em inglês? Então, com todo respeito, o Boticário, na minha opinião, está fazendo uma ação de marketing, ganhando a mídia, como aqui no programa 4 em Pauta, só que, Rodolfo, eu acho que é uma mídia negativa que eles estão ganhando. Então, eu acho que se era uma estratégia de marketing, na minha opinião, ela deu errada. Vamos zerar a tela? Aliás, Vamos lá. Seguindo, viu, Luiz, essa sua lógica, eu acho que eles deviam mudar o nome da empresa para Boticare, por exemplo, né? Que fica mais inglesado e tem a palavra care, né? Quem vai comentar, Luiz? O Aguinaldo, vamos lá. Vamos lá. Olha, eu quero lembrar que no Dia dos Pais, eu fui a favor da campanha Contando Gretchen.
que recentemente, acho que no programa passado, eu apoiei a ação da dona Luísa Trajano. Então, eu não sou contra esse tipo de coisa. Eu sou contra o exagero, eu sou contra essas jogadinhas assim de vou para o politicamente correto sem ter uma razão para tal. Eu sei, se a gente tentasse ver o quanto que a Boticário fundamenta isso, talvez ela tivesse dificuldade de fundamentar. Porque eu não vejo que ajuda a nada. Sabe, uma coisa é eu eliminar do meu vocabulário ou do vocabulário comercial da minha empresa palavras que são realmente ofensivas a determinadas pessoas. Mas a palavra black, sozinha, ela não é ofensiva a ninguém, porque black significa preto, é uma cor que existe, que não tem problema nenhum. Eu acho que, por exemplo, pode ser ofensivo a gente falar assim que aquela tinta cor de pele. O que é cor de pele? Pô, aí a gente tem diversas cores de pele numa sociedade. Então, sim, aí talvez seja um tanto que ofensivo, porque você está dizendo que a pele deveria ter determinada cor. Mas não é o caso do Black Friday. Então, quer dizer que quando eu falo café preto, eu também estou sendo ofensivo. Café preto significa simplesmente o café que não tem leite. É normal. E a ponte preta, Aguinaldo? Como é que nós vamos fazer com a ponte preta? Vai ter que ser ponte, vai ter que mudar a cor. Ponte verde agora? Pode ser? Não, pelo amor de Deus. Porque daí a gente vai para o sinal verde. Quem sabe assim a ponte ganha alguma coisa, né? Que ela recebeu o sinal verde, né? Você aceitaria a ponte jogar de verde se fosse para ser campeão, Rodolfo? Claro que não, Aguinaldo. Claro que não. Vamos voltar ao assunto aqui. Eu acho que é muito comum. Aí tem aquele lance da Glória Maria também, né? A Glória Maria, esses dias atrás, ela foi entrevistada e ela falou que existe muito exagero, que não há necessidade de tanto politicamente correto, que ela trabalhou 40 anos na televisão e absolutamente em nenhum momento ela se sentiu minimizada, ou que ela sentiu algum tipo de preconceito, diz que as paquerinhas existiam, mas isso também não era assédio sexual. Poxa, e aí um monte de gente veio criticar a Glória Maria. Interessante que nós quatro aqui, 4 homens brancos, se a gente vai falar sobre racismo, as pessoas nos acusam, como eu disse no programa anterior, de não termos legitimidade para falar a respeito de racismo. Mas quando vem a Glória Maria, uma negra, e fala contra os exageros dessas pessoas que dizem que estão combatendo o racismo, ela também é criticada. O que falaram? Que é comum que negros que atingem certos acessos critiquem ações como essa. Então, aí essa pessoa que escreveu essa frase está dizendo que o problema não é ser negro, o problema é ser pobre. Né? Que é relativo também. Né? Eu acho que tem muito problema. Os negros enfrentam, sim, muitos problemas na sociedade. Mas quanto mais a gente fica batendo nessa tecla, eu acho que mais a gente cria polaridade. O que nós temos que fazer é cada vez mais dar condições educacionais aos negros para que eles possam crescer profissionalmente e, consequentemente, atingir o seu espaço na sociedade, que é super merecido. Né? Outra coisa que eu quero dizer, todo mundo tem liberdade de expressão, né? Desde que se expresse de uma forma que seja alinhada às tendências do politicamente correto. Que daí, quando a dona Glória Maria foi falar alguma coisa, não, aí ela está errada, sofreu ameaças de cancelamento na internet. Vai cancelar a Glória Maria? Com 40 anos de televisão, você vai cancelar a Glória Maria? Para, gente. Sabe? Eu acho que quando a gente fala sobre racismo, aquele racismo no sentido ofensivo, sim, tem que ser combatido. Agora, a gente querer mudar a língua portuguesa, sabe? Então não pode mais falar nuvem negra. A nuvem negra significa nuvem de chuva. O céu cinzento é o céu que não aparece porque tem nuvem. Agora, e o céu azul? Né? E quanta coisa boa tem no Black também. Por exemplo, cartão de crédito Black. Você mostra um cartão de crédito Black, você está dizendo que você tem crédito. O whisky Black é sinal de positivo. Então, a palavra Black ela não é sempre negativa. Em alguns casos é. Mas então vamos tirar esses casos. E não o Black Friday, por exemplo. Eu acho que você está mexendo numa tradição que ela é muito bacana e que Beauty Week não vai resolver a vida de ninguém, nem dos negros, nem dos brancos, e nem dos comerciantes, e nem dos consumidores. Então essa é a minha posição, ganhei 3 concordo aí, e vou deixar aqui o Maurício Lousada fazer a sua consideração, meu âncora favorito.
Legal, melhor que meu malvado favorito, já alguma coisa. A minha consideração Rodolfo, vai zerar muito a em tela. encontro. Vamos zerar a tela, por favor, Rodolfo. Vai muito em contra ao que disse o Rodolfo. Eu acho que é uma ação de marketing mesmo. Eu não sei, eu acho que esses marqueteiros, eles estão procurando lá no Google, Black, vamos ver o que a gente pode fazer para acabar com isso, para a gente aparecer no 4 em Pauta. O grande objetivo deles é aparecer nesse programa. E eles conseguiram de novo, né? Esse é o grande objetivo, porque isso gera audiência, né? Agora, Aguinaldo, eu estou de pleno acordo com você, essa questão do uso de expressões linguísticas que usam cores, elas estão relacionadas com uma caracterização daquilo, como, por exemplo, quem nunca tirou nota vermelha na escola? Tira nota vermelha, eu te pergunto, algum índio está se sentindo ofendido porque a nota abaixo de 6 é vermelha? É simplesmente porque se usa uma caneta vermelha para chamar a atenção que aquela nota não está boa, é simplesmente isso. Uma pessoa está amarela de fome, tem algum asiático que ficou já ofendido porque a pessoa está amarela de fome, e nós usamos muitas e muitas cores para ressaltar determinados elementos. Você fala, mas quando você põe negro sempre está relacionado com negativo. Pode até ser pelo fato da cor preta ser a ausência de luz, é simplesmente por isso. Estou falando de física. O preto é exatamente quando você não tem a luz. Então, está relacionado com a ausência de luz. Aí que está o negativismo. Não tem nada a ver com a raça, na minha visão. Por isso que termos como lista negra, que o pessoal fala para não usar, para mim não são racistas, porque na minha mente isso nunca está associado a uma pessoa de raça negra que eu respeito demais e acho que precisa buscar seu espaço na sociedade contra o racismo. São pessoas que sofrem racismo. Eu tenho vários amigos e todos os negros que eu pergunto se eles já sofreram racismo, todos eles dizem que sim, mas é em outra situação. Não é no Black Friday, não é na nuvem negra, é em outra situação. Quer saber uma coisa? Enquanto a gente faz isso, a gente vai trocando Black Friday, vai pensando em trocar a nuvem negra, nós estamos fingindo que estamos fazendo algo pelo racismo e estamos colocando um pano quente para fingir que estamos fazendo algo. É como dar R$1 para o cara que está lá na rua pedindo esmola e sair com a sensação de que você acabou com a fome dele. O racismo não se combate tirando o Black Friday. Boticário, faça alguma coisa pelo racismo e você ganha um novo espaço aqui no 4 em Pauta, mas faça de verdade. Está dado o meu recado. Parabéns, é isso aí. Eu quero endossar suas palavras, porque o tempo que fica fazendo esse tipo de coisa que não leva a nada, vai oferecer escola em comunidade carente, que você está fazendo muito mais, gente. Faça uma campanha na TV falando sobre como as pessoas sofrem preconceito no dia a dia, no emprego, na escola, né? Faça uma campanha na TV, use o dinheiro que você tem para fazer uma campanha na TV. Aí é bonito, mas ficar trocando nome, não. Muito bem. Se Black Friday, se está se tirando o Black, né, por conta dessa questão de racismo, incluindo o Beauty Week, que é a Semana da Beleza, quando é que será a semana para nós feios, né? Tem essa questão aí, não é verdade? Por que Ugly Week. Ugly Week. Quando será Ugly Week? Vocês realmente podem reclamar, vocês três podem reclamar também. Exato, pô. Não, nós três vamos, Aguinaldo. A gente vai defender a sua bandeira, a gente vai junto defender você, velho. Bom, vamos lá, vamos para o próximo tema e vamos de Uber, né, para o próximo tema. Deixa eu já pedir o meu Uber aqui para o próximo tema. E cancelou. Tem taxa? Taxa de 5 a 20? Tem 2 minutos para cancelar. Tem? Então vamos esperar. Não, passa rápido o tempo aí. Isso. Cancelou agora. Taxa de 5 a 20 reais. É isso, é a nova taxa de cancelamento do Uber. Se você cancelar depois de um determinado período, você pode pagar uma taxa de 5 a 20 reais. Então eu queria perguntar para meu querido Luiz Arthur Nogueira, que é um cara que economiza e não quer gastar taxa nenhuma de cancelamento, não gasta taxa para nada. Se você acha que é justa essa taxa imposta pelo Uber para cancelamento, Luiz Arthur Nogueira. Pois é, Maurício, a iniciativa do Uber, claro, é preservar o motorista, né? Você chama o motorista, ele se desloca alguns quarteirões, aí no meio do caminho você muda de ideia, cancela, o motorista teve um prejuízo ali, né? Teve um gasto de tempo, de combustível, então eu imagino que a ideia seja, de fato, compensar o motorista por esse cancelamento. Nesse aspecto, eu acho ok a decisão do Uber.
O que eu fico bravo como consumidor que uso o Uber é quando o inverso acontece e nós não somos reembolsados. Eu me lembro uma vez, eu quase perdi um voo aqui no aeroporto de Congonhas, porque eu pedi o Uber, depois de 8 minutos, que aparentemente ele estava vindo em minha direção, ele simplesmente cancelou a corrida. E aí eu tive que chamar um outro que demorou mais uma eternidade e eu não tive nenhuma compensação do Uber pelo cancelamento feito pelo motorista, sem nenhuma explicação do porquê ele cancelou. Então, eu acho que deveria ser uma via de mão dupla. Se o consumidor aciona um motorista de Uber e depois de alguns minutos ele cancela, ele vai ser punido com uma taxa aí de 5 a 20 reais. E o inverso deveria ocorrer. Se o motorista cancelou por algum motivo, depois de alguns minutos, aquela corrida, o Uber deveria remunerar, sim, o consumidor que chamou. Aí eu concordo, aí é justo para os dois lados. Só o motorista ganhar não me parece justo, embora eu entenda que a iniciativa do Uber seja, de fato, evitar que as pessoas... Eu imagino, inclusive, mas deve ter muita pessoa desocupada e ficar passando trote, né? Chama, depois dá uns minutos, cancela. Imagina, se a gente tem trote até hoje para serviço de 190, para serviço de corpo de bombeiros, imagina, deve ter trote adoidado para o Uber, né? Agora, o inverso deveria acontecer, porque eu fico muito bravo quando o motorista cancela e me deixa na mão. O Aguinaldo, eu vi que oscilou bastante. Concorda, discorda, talvez, mas acabou mais discordando do que concordando. Então, vamos zerar a tela, Aguinaldo. É a sua vez de falar. Por que você discordou da minha brilhante explanação, Aguinaldo? Não, eu concordo que o Uber está degringolando. O Uber chegou sendo um serviço disruptivo, né? O novo. Vamos fazer tudo diferente do que os taxistas faziam. E aí, depois de tentarem segurar os motoristas de Uber, depois de tentarem segurar o Uber no Brasil e não conseguirem, os taxistas passaram a trabalhar também com aplicativos. E aí trouxeram todos os seus vícios para o Uber. E esse é o grande problema. O problema é que toda vez que uma determinada classe começa a se reunir por grupinho de WhatsApp e começa a colocar seus problemas, sabe, na rede, ela começa a mostrar aquele problema que ela vê e que o outro até então não via, e aí passa a ser um problema de todos, né? Aparentemente isso é bom, mas na realidade não é, porque você estraga um serviço. Consumidor ruim, cliente chato, tem tudo quanto é setor, não é só no Uber. Tem na minha loja, na sua, aquela pessoa que entra, olha, não compra. Eu lembro uma vez que uma pessoa parou no meu estacionamento lá na escola de inglês que eu tinha, Rodolfo, e veio pedir informação de curso enquanto o marido entregava um exame no hospital. Começamos a passar informação, o marido chegou por embora, nem tchau falaram, ou seja, só queriam usar o estacionamento. Isso tem tudo quanto é lugar. Se eu fosse sair xingando a mulher, cobrar R$2 de taxa de informação, como é que faz? Não é assim, né? O que acontece é que muitos motoristas de Uber, eles não querem fazer a corrida. E aí eles começam a andar, você está lá, faz mais de 2 minutos que eu estou com o meu celular esperando o Uber, e eu vejo que aquele motorista não sai do lugar, e ele não sai do lugar objetivamente, ele não quer sair. Aí eu sou obrigado a cancelar. E aí eu cancelo e pago. E muitas vezes o cara vai fazer isso propositalmente, justamente para eu cancelar, para ele poder também receber aquela, coitado, ele tem que ter uma taxa de reposição. Então, lamentavelmente, esse tipo de coisa faz o Uber se transformar num táxi moderno, o que não vai resolver a vida. Acho que o Uber deveria buscar outras soluções para este problema, que não esse negócio de taxa de cancelamento com 2 minutos, que, sinceramente, ele está tornando os seus motoristas, assim, sabe, aproveitando de uma determinada situação. É por isso que eu não concordo, tá? Rodolfo, você ficou na dúvida aí, você pode se posicionar, descer do muro na sua tela. Antes de falar, coloca uma tela definida. Desce do muro. Não, desce do muro. X ou... Eu não estou no muro. Tá. Não, mas coloca a sua posição aqui, ó. Aqui, ó. Concorda ou discorda? Tá. Eu falei. 3-0. O Rodolfo não quer colocar esse negocinho aí porque é verde. Se fosse preto, ele colocaria. Ó, preto. Tem que ser tá beauty, cor beauty. Esse é Ponte Build. Zerando a tela, vamos lá. Rapaz, eu fiquei entre o concordo, o discordo, você falava um negócio, eu ia apertar o concordo, aí você continuava, eu ia para o discordo, fiquei no talvez ali até o final. Tira a sua tela e continua falando.
Tá. Na verdade é o seguinte, me parece razoável a ideia de cancelamento. A gente não está por trás daquilo que acontece no ambiente, no âmbito geral da empresa, né? Se a gente for, eu acho que faz sentido, sim, a cobrança do cancelamento para alguém que pede o serviço, partindo do pressuposto da boa-fé, né? Claro, se a gente for partir do pressuposto da má-fé, você vai ter uma Constituição do tamanho da do Brasil, né? Lei, né? Do jeito que a gente tem aqui, que às vezes eu penso que a legislação no Brasil pressupõe a má-fé de todo mundo, né? Você tem que reconhecer firma, assinar, mostrar sua cara, reconhecer a íris dos olhos e provar sua boa-fé o tempo todo. A gente tem tido alguma evolução nos últimos anos nessa direção, mas partindo do pressuposto da boa-fé, acho que faz sentido, sim, a cobrança. E aí concordo com você no sentido de que penso que o Uber pode aprimorar, eu imagino que ele venha fazendo isso, os seus fugiu lá a expressão, mas enfim, a avaliação interna que ele faz do motorista, para ele ver, pô, quantos motoristas são cancelados? Por que esse cara é cancelado? Ele não se movimenta? Pô, você tem condição de avaliar isso tudo para poder eliminar o mal profissional. Você tem condição de avaliar isso tudo para eliminar o mau cliente, né? O cara que está cancelando toda hora. Então, eu acho que faz sentido, mas não é só isso, né? Eu acho que precisa realmente de mais, talvez algumas outras iniciativas do Uber para coibir a má-fé, que é pontual, que eu imagino que seja excepcional e não regra. Muito bom. Perfeito. Bom, vamos zerar a tela aqui. Gente, basicamente eu concordo, primeiro que o Luiz Arthur falou no que diz respeito às taxas, eu não vou repetir, eu endosso tudo. Também concordo plenamente com essa questão de que o Uber está virando um novo táxi por conta dos motoristas. Eu vou dar um exemplo muito claro, aconteceu no Rio de Janeiro. Quando você tem uma baixa disponibilidade de Uber, o que acontece é que entra numa tarifa que é uma tarifa mais alta, tem até um nome que dinâmica. Dinâmica, tarifa dinâmica, né? E aí, tá pedindo Uber, é isso. E aí o que acontece? Sabe o que os motoristas fizeram no Rio de Janeiro certa vez? Chegaram todos próximos do aeroporto, faziam uma fila enorme de Uber e todos desligavam o aplicativo, combinado entre eles. Resultado, ficava indisponível o Uber. Os 3 primeiros da fila ligavam o aplicativo. Logo, só havia 3 Uber para um aeroporto inteiro e entrava na tarifa dinâmica. Assim que eles pegavam o passageiro, os 3 próximos ligavam e os outros mantinham desligado. Ou seja, forçava o uso da tarifa dinâmica o tempo todo através de um embrolho, através de uma situação. Veja só, para mim isso é o típico comportamento que diz que um serviço só funciona quando as pessoas estão dispostas a atender o consumidor e não ganharem benefício próprio. E o que está acontecendo no Uber é exatamente isso. Os motoristas estão muitas vezes olhando para esse benefício próprio e estão virando o que o táxi era. Está chegando a hora de aparecer uma outra coisa que coloque o Uber na posição em que o táxi esteve, naquela posição em que o mau atendimento levou um monte de gente para o buraco. Agora os táxis estão se reinventando, estão buscando uma nova forma de estar no mercado, já vem aumentando devido a esse mau atendimento do Uber, mas a recomendação que eu daria para o Uber é exatamente o que falou o Rodolfo, usar o algoritmo, a inteligência artificial, para ver quem é que faz errado, para ver quem é que precisa ser excluído da plataforma, porque uma vez que a pessoa sabe que ela vai ser excluída, ela toma muito, muito mais cuidado. Aliás, ser excluído de uma plataforma é muito mais caro do que pagar 20, 30, 50, 100 reais. E é esse tipo de punição que o Uber tem que fazer. Agora, falar que faz e não fazer, porque está ganhando aí um dinheiro enorme em cima do motorista que está trabalhando, que é o que o Uber faz, né? Isso é muito fácil. Quanto mais gente estiver trabalhando, mais 20%, 25%, 30% eles ganham e dane-se o usuário. É isso que o Uber está fazendo no Brasil, infelizmente. Muito bem. 3 concordam aqui e terminamos aqui o nosso Concorda ou Discorda. Queria lembrar você que se você quer ganhar o livro do Aguinaldo Oliveira, por favor, mostre aí o seu livro novamente. O manual, é isso? Manual Completo do Empreendedorismo, né? É esse aí. Amarelo aqui, não sei como que faz. É esse? É esse. Né? Muito bem. E você deve fazer o seguinte. É isso aí.
Ficou agora claro. Nós iremos sortear esse livro, então, para você participar, lembre-se, você deve seguir o perfil do 4 em Pauta no Instagram, que está aparecendo aqui agora na tela, e também marcar 3 amigos ali, e você pode ganhar esse livro fantástico que tem muita coisa boa e também o Aguinaldo, né? Isso aí, né? Eu vou marcar o Rodolfo, o Luiz Arthur Nogueira e o Maurício Lousada. Oba, vamos sortear você, é bom que a gente economiza com a postagem, né? Muito bem, então. Vamos para o nosso quadro Yes or No, que agora é tudo em inglês aqui. Yes or No, nosso torcedor da Beauty Bridge. E vamos lá, quadro Yes or No. Muito bem, quadro sim ou não. A gente pesca uma pergunta do internauta que pode mandar para o nosso e-mail, pauta@4empauta.com.br, pode mandar vídeo também e participar aqui com a gente. E um de nós responde e os outros expressam aqui na tela se a resposta é sim ou não a pergunta. Alguém pesca alguma aí? Eu tenho uma aqui, ó. Jaque Silva Nunes, de Praia Grande, São Paulo. Jaque Silva. Olha o nome do cara, tá bonito, hein? Ô, Jaque, tá lá no nosso Instagram lá e curte, hein? A nova lei de proteção animal, Maurício Lousada, merece aplausos. Você que tem aí 5 cachorros. Ok. Coloque a opinião de vocês, sim ou não, e eu vou pôr a minha em seguida. Ok, todo mundo concorda que sim. Essa nova lei, queria parabenizar realmente pela sanção dessa lei. Acho que é uma lei fundamental e importante, que aumenta a punição para quem faz maltratos, mutilações animais. Uma lei que aumenta, acho que, se eu não me engano, antes era uma punição de 3 meses a 1 ano, agora pode ser até 5 anos de reclusão. E é muito importante que a gente tenha uma lei mais dura. Mas, aproveitando a presença do Dr. Rodolfo Zaifer aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: não basta ter a lei, é preciso executá-la. O grande problema no Brasil é que muitas vezes tem a lei, mas na hora da execução isso não acontece. Eu vou ficar aguardando para ver se pessoas que mutilam, como fizeram com o cachorro Sansão, um cachorro que pulou o quintal de uma pessoa e essa pessoa amputou as 2 patas traseiras do cachorro para que ele nunca mais pulasse. Eu quero saber se pessoas como essa serão de fato detidas ou terão a sua pena convertida em doação de cesta básica, como é feito no Brasil. Ter uma boa lei que merece aplauso como essa é boa, mas eu quero ver a punidade, eu quero ver a aplicação da lei no dia a dia. O Brasil precisa melhorar nisso, na minha visão. Temos boas leis, mas existe também muita impunidade, existe não aplicação das leis. O Brasil precisa melhorar nisso, na minha visão. Aliás, todo mundo colocou sim, então ninguém precisaria comentar, mas já que eu falei dessa questão de leis, eu queria só ouvir rapidamente, muito rapidamente, doutor Rodolfo Zaifer, o que o senhor pensa sobre isso. A estrutura para se fazer cumprir a legislação posta, ela é bem aquém da estrutura necessária, né? Então, e aí muita coisa acaba ficando para trás. Mas isso não invalida o valor da lei, porque ela determina parâmetros, né? Ela eleva o nível de exigência, né? Então, eu acho interessante, concordei, né, com o valor da lei, mas, infelizmente, você tem toda a razão, o difícil é fazer cumprir. Agora, muitas vezes, para que alguma lei como essa seja cumprida, como essa história que você mencionou aí do cachorro, o proprietário tem que o dono do animal, né? Do animal que teve as pernas amputadas, por exemplo, ele tem que jogar uma energia, algum recurso aí para conseguir fazer cumprir a lei contra aquele que cometeu o crime. Muitas vezes é assim. Se a coisa não caminha como deveria caminhar, né? O Estado respondendo às questões, às infringências que acontecem. Então, é uma realidade difícil, né? Infelizmente. Obrigado, Rodolfo. Olha lá, a Monstra. A Monstra é a cadelinha do Aguinaldo. Essa linda, ela chama Monstra. Eu acho que ela deveria processar Aguinaldo pelo nome que ela tem. Ela me ama, Maurício, ela me ama. Você que está aí querendo dizer que Monstra é um nome feio, você está querendo lacrar, né? A gente já discutiu isso lá atrás. Legal, então. Alguém tem mais uma pergunta aí, por aí, para alguém? Quem que vai perguntar? Tem uma aqui interessante. Vamos aproveitar que a gente tem o nosso advogado Rodolfo aqui hoje, né?
A pergunta aqui vem do Roberto Afonso, de Indaiatuba, interior de São Paulo. Muito bem. A pergunta é a seguinte: profissões como a de advogados podem ser substituídas por robôs? Sim ou não? Vamos todo mundo colocar sim ou não? Será que os robôs vão substituir os advogados? Muito bem. Pode colocar a sua opinião, sua plaquinha aí, Rodolfo. E agora opina. Olha, 3-1. Vamos lá. Pode opinar. Aguinaldo Vamos até lá. assustou. Sim, robôs já estão começando a substituir advogados, mas não todos os advogados, não toda atividade, né? Assim como todo tipo de atividade, a advocacia é repleta de atividades repetitivas, muitas vezes, e essas podem tranquilamente ser substituídas por robôs, e já tem sido, tem muita ferramenta interessante já no mercado, né, que tem otimizado a prestação de serviços jurídicos, né? Você tem, inclusive, ferramentas disponíveis na web, né, para busca, para tornar o direito mais acessível à pessoa leiga. E por trás disso tudo você tem inteligência artificial, você tem robôs trabalhando. Então, sim, hoje para dar um exemplo muito simples, muitas das consultas que anteriormente eram feitas estão sendo substituídas pela consulta ao Dr. Google. Vocês conhecem o Dr. Google ou não? Né? Eu não recomendo, é diferente eu dizer que eu recomendo a consulta ao Dr. Google, mas é fato, parte de serviços jurídicos já são substituídos por exemplo, pesquisas em ambientes que sistematizam, que organizam entendimentos jurídicos, jurisprudências, etc. e tal. E por trás disso tudo você tem inteligência artificial muitas vezes trabalhando. O computador, né? A inteligência artificial. Não sei se eu respondi a pergunta do internauta aí. Perfeito. Respondeu sim. Mas a real é a seguinte, eu acho que vai substituir o trabalho do auxiliar de advocacia, não do advogado. O advogado pensa, o advogado ele tem criatividade. Então, é nesse sentido que eu entendo que não vai substituir. Eu entendo que, claro, parte daquele trabalho que hoje é feito por pessoas que estudaram direito, então eu sou fã daquele advogado que vem com soluções, e não simplesmente que vai pesquisar como que chama? A jurisprudência. Então, é nesse sentido aí que eu quero defender os advogados. Aliás, agora nós temos um momento um pouco diferente aqui no programa. Hoje, se você está assistindo no lançamento, dia 2 de outubro, né? E começou, então, aquele mês famoso, o Outubro Rosa. Temos uma telinha especial. A gente pode pôr uma vinheta para começar essa brincadeira aí? Tem vinheta? Então coloca a vinheta. Então é isso aí, nós estamos nesse mês Outubro Rosa, um mês de conscientização sobre o câncer de mama, já tradicional. No Brasil, nós começamos a ouvir falar sobre esses meses coloridos com Outubro Rosa, depois nós passamos a ter outras cores, né? Como, por exemplo, o Novembro Azul, do câncer de próstata, o Maio Amarelo, do trânsito, o Setembro também Amarelo, que é da prevenção ao suicídio. E aí eu vou pedir muito rapidamente mesmo, de forma objetiva, que nós possamos comentar rapidamente se nós achamos que esse tipo de campanha é eficaz, se vale a pena esse tipo de campanha. Luiz Arthur Nogueira, o que você acha? Olha, eu acho que no começo foi muito interessante, chamou a atenção. Eu acho que está na hora da gente usar a criatividade e trazer novas formas de chamar a atenção. Porque agora já são tantas cores e cada mês do ano tem uma cor para uma finalidade específica, que são finalidades nobres, que eu confesso que eu já fico confuso. Eu já não sei mais. O rosa todo mundo lembra, né? O rosa e o azul, agora já tem o amarelo, o laranja, o verde. Eu já não sei mais o que cada cor significa. Eu, sinceramente, como impactado pelas campanhas, começo a ficar bastante confuso com tantas cores em tantos meses. Muito bem. Aguinaldo, quer dar o seu comentário, querido? Eu concordo plenamente com o comentário do Luiz Arthur Nogueira. Eu acho que é exatamente isso que acontece. Caiu na mesmice, sabe? Se incorpora a paisagem. Acredito que enquanto nós tínhamos aí 2 ou 3 meses, né? O rosa, o azul e talvez aí um amarelo, faz sentido. Depois vai caindo na paisagem e perde o sentido. Então nós precisamos sim ser mais criativos.
e buscar outras maneiras de chamar atenção. Agora, por outro lado, e é muito importante, isso é muito importante, mulheres façam exame do câncer, né, a prevenção de câncer de mama, homens façam também o exame, não só no mês que vem, mas a qualquer momento, mas o mês que vem é quando a gente lembra disso institucionalmente, cuidem das pessoas que estão com depressão, mas vamos buscar também outras maneiras de chamar atenção. Rodolfo? Olha, eu acho muito válido. Eu acho que é cíclico, é uma vez por ano, né? E uma vez por ano as pessoas são lembradas dessas questões, né? Cai na mesmice? Talvez sim. Por outro lado, o lembrete vem, né? Pegou. Tanto que a gente está falando aqui. Eu só não sei até quando vai, porque daqui a pouco alguém pode se incomodar. Por que rosa para as mulheres? Por que o amarelo? Vai que algum oriental se ofende? Por que estão associando o suicídio à raça aos orientais, né? Nós temos o Janeiro Branco, né? Não sei, é pouco falado, mas o Janeiro Branco é um mês que se chama atenção para questões, salvo engano, de ordem mental. Alguém pode se ofender. Então, até que alguém se ofenda, e eu espero, de verdade, é uma ironia, mas que eu espero estar errado, eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que não só vale a pena, como não acho que caiu ainda na mesmice, não. Vale a pena o lembrete. Perfeito. E eu estou de acordo com todos vocês, porém, eu acho que tem uma coisa aqui muito notável, eu que estou sempre dentro de empresas, é quando a gente chega numa empresa e vê o colaborador com lacinho cor-de-rosa, com lacinho azul, durante aquele mês todo. As empresas, quando colocam essas cores, elas estão lembrando ali todos os dias para os colaboradores sobre isso. Então, eu acho que de forma espontânea, na mídia, não surte o mesmo efeito que surtia no começo, como disse o Luiz. Mas isso serve para campanhas dentro de empresas para evidenciar esses meses, inclusive para estimular as empresas a difundirem o exame, né, o autoexame de mama. Você, mulher, pode fazer o seu autoexame, procure na internet como fazer. O autoexame é o primeiro e o mais importante dos passos para a prevenção ao câncer de mama, que quando detectado no início, tem uma chance enorme de cura. Então, faça o autoexame e também procure o seu mastologista, procure o seu médico sempre. Então, agora chegou a hora do desafio 4x4 e eu sei que tem vinheta, né? Roda a vinheta. É isso aí, o desafio 4x4. Sempre tem alguma coisa que a gente tem que escolher entre uma e outra, e às vezes isso não é tão fácil assim, né? Só é fácil escolher o 4 em pauta, porque aí não tem concorrência. Mas nós temos aqui o nosso desafio 4x4, e cada um de nós aqui coloca um desafio. Quem vai ser o primeiro? Eu. Luiz Arthur Nogueira. Muito bem. Seu desafio 4x4, então. Olha, Maurício, eu escolhi esse desafio antes de receber a notícia, neste momento que nós estamos gravando o 4x4, sai a notícia de que Donald Trump e a sua esposa, a primeira-dama, pegaram Covid. Atenção, hein? Pegaram Covid. O Trump que tanto desdenhou da doença, né? Muito bem, pegou. E nós tivemos nessa semana o primeiro debate, que talvez seja o último, que ele vai ficar uma quarentena aí, não sei se vai dar tempo de fazer outro debate não, né? Foi um debate lamentável, de baixíssimo nível, porque nós concluímos que os dois candidatos são péssimos. E é daí que surge o desafio 4x4. Quem é mais burro? Donald Trump ou Joe Biden? A pergunta é, quem é mais burro? Trump ou Biden? Vamos lá, todo mundo respondendo. Muito bem, vocês colocaram aí. Eu vou colocar aqui, vamos ver. O que deu aqui? Olha só, 2 Trump, 2 Biden. Bom, eu já ia colocar Trump, porque eu acho ele uma mula completa. Agora que ele pegou Covid, porque ele desdenhou, inclusive, que o Biden usava máscara, agora eu reforço que ele é mais burro que o Biden, embora os dois sejam muito burros. Eu queria que ou o Maurício ou o Rodolfo defendessem. Por que o Biden é mais burro ainda? Não, na verdade, eu penso o seguinte, querer assumir um país pós-Trump realmente não é algo inteligente. Então, é por isso que eu escolhi o Biden. Contrário também. O Trump também quer um país pós-Trump, né? Isso que é o duro. Muito bem, muito bom.
Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos lá. Com essa história aí de quarentena, todo mundo em casa, comércio fechado, todo mundo comprando online, de repente volta o comércio aberto, os shoppings reabriram. Eu quero saber o seguinte: vocês vão continuar comprando online ou vocês voltam para o shopping? E aí? Espera aí, que nem eu tô sabendo o que responder aqui. Online. Os caras, o Rodolfão, online, eu vou para o shopping. Eu vou para o shopping pelo seguinte: gosto da modalidade da compra online, eu acho que ela é uma facilidade que veio para ficar, muita gente vai se adaptar a isso e vai preferir, mas esse negócio de que é mais fácil é relativo. É mais fácil desde que você não tenha que escolher muito, né? Não tenha que escolher assim, com tamanho, esse tipo de coisa, e a troca. No momento que você precisa fazer uma troca, aí você vai perceber o quão fácil é a compra online, né? Ou quão bom seria se você pudesse simplesmente pegar aquele produto que não serviu por N razões, voltar lá na loja e falar: olha, troca isso aqui para mim. O cara pega, troca, gera um cupom e você vai e faz a compra de novo e boa. Então é nesse sentido que eu sempre prefiro, quando possível, for a compra física lá no shopping. Fala, Rodolfo. Não, é uma questão de geração, né? Os mais velhos aí já preferem a compra física, né? A gente que é mais jovem está aberto às novas possibilidades. Cara, eu tive já que trocar mais de uma vez e não tive dificuldades. Eu acho difícil ter que sair de casa, enfrentar um shopping, às vezes cheio, dependendo do local, sabe? Não vejo uma facilidade tão maior em ter que fazer uma troca no shopping. Mas a pergunta aqui não foi fazer compra, não fazer troca, foi fazer compra. E fazer compra eu prefiro fazer online, é muito mais fácil. Faz parte, né? Agora, só uma coisa, você falou para mim que é dos mais veteranos aí, dos mais velhos. Teve uma hora que você baixou a cabeça aí, dá uma viradinha assim, mostra o seu coturuto aqui. Mostra lá. Rapaz, então tá bom. Segue o jogo. A pessoa já vem com um quepá embutido, é um quepá embutido, é isso aí. Vamos zerar a tela. Vamos zerar, eu vou pôr meu desafio aqui então agora, olha. Tem essa questão que muita gente aí fica brigando, né? Qual é o melhor jeito de votar? Será que é urna eletrônica ou voto de papel? O que é melhor? Eletrônico ou papel? Coloca aí, deixa eu ver o que todo mundo vai colocar e depois o que você prefere? Todo mundo colocou eletrônica, né? Claro, eu acho que o Brasil é uma referência nesse tipo de votação. Já tivemos observadores do mundo inteiro aqui vendo como é que a gente faz isso. E a verdade é que ninguém conseguiu implementar ainda como nós. Aí muita gente fala da questão de fraude, mas eu realmente acredito que seja um sistema sólido, tanto que muitas e muitas vezes partidos que estavam na oposição ganharam. É a prova de que, né, a fraude não está ali na mão, senão sempre estava o mesmo partido ganhando. Então, realmente, acho que a gente não pode fechar os olhos. Tem aquela história de fazer um comprovantezinho impresso para uma recontagem, isso pode até ser associado, né? Ecologicamente não é correto, mas eu confio muito no sistema de votação eletrônica. Está feito o meu desafio 4x4. Vamos lá, Ô, Maurício. Sim. De verdade, eu acho que só se tivesse o concordo ou discordo, eu meteria um discordo para sua frase final aí. Ah, é? Mas como nós não estamos nesse momento, eu não vou colocar o discordo aqui. Tá, que era o negócio do papelzinho lá? Você discorda do papel? Não, eu discordo do argumento de não imprimir um papelzinho desse tamanho porque é ecologicamente incorreto, né? A gente, se isto de alguma forma servir para dar maior credibilidade, para permitir alguma eventual recontagem, eu não acho que isso aqui de papelzinho por cidadão, que eu sei que é muito, mas perto do que cada um de nós, perto do que cada cidadão gera de lixo, de problema, de papel inútil, eu acho que é muito pouco para a gente
garantir a democracia, se é que é o caso. Aí, ó. Entendi. Faz sentido, mas na verdade não é que eu disse que nós não devemos usar o papel. Eu até falei, eu acho uma boa, embora não seja ecologicamente correto, porque qualquer produção de lixo não é ecologicamente correto. Mas qual que o Aguinaldo está discordando que ele acha que a gente é muita coisa se multiplicar pelo número de nada. Ou você confia no negócio ou você não confia. Quem disse que voto no papel antigamente também não tinha fraude. Acho que tem que seguir a tecnologia e confiar e parar de ficar achando pelo em ovo. Olha, temos um veterano aqui, desta feita, apoiando a tecnologia. Vejam só. Apoia a tecnologia. É você. Vou colocar a questão aqui esportiva. Esse ano aqui, Bayern de Munique, um time alemão, encantou a todos, inclusive meteu uma sacolada de 8 no até então quase que imbatível Barcelona, algo inimaginável, com Messi, Suárez e toda a companhia limitada em campo. Deu até aquela sensação de, poxa, o 7 do Brasil nem é o pior, né? Já tem a história do Barcelona para aliviar a nossa. E a questão é, ontem saiu o resultado do melhor jogador da Europa, pela eleição pela UEFA. E dentre os atletas do Bayern, Lewandowski, aquele que faz gol, e Neuer, aquele que defende o gol, ficaram entre os finalistas. E eu quero colocar para vocês, Emanuel Neuer, o goleiro, ou Lewandowski, não o ministro, hein, pelo amor de Deus, estou falando do atacante polonês, o Lewandowski, atacante do Bayern de Munique. Digam. Temos aqui 2 Neuer, Aguinaldo Neuer, só o Lousada, que entende pouco de futebol pelo jeito, Lewandowski. Eu vou de Emanuel Neuer. Eu vou de Neuer também. O Lewandowski levou o prêmio, mas eu quero colocar o Neuer. Aliás, quero mandar um abraço para o Neuer, que deve estar acompanhando o 4 em Pauta hoje. Neuer, nós queremos dar uma moral para você, Neuer. Porque dificilmente um goleiro é eleito, Neuer. É sempre o cara que faz o gol. A contabilidade está sempre em favor, está sempre contando quem fez mais gol, mas dificilmente você tem uma contabilidade de quantas defesas decisivas, importantes para a conquista do título o goleiro fez. O que se conta do goleiro é o tanto de gol que ele levou, né? Então eu quero fazer aqui uma menção ao Neuer, deixar um abraço para o Neuer e votar no Neuer. Que bom que o Neuer ganhou 3-1 no 4 em Pauta. Deu Neuer! Não, eu vou explicar por que eu escolhi aqui. Eu escolhi o Lewandowski, né? Exatamente porque eu não sabia nem quem era. A gente recebe as duas telas e a gente tem que escolher. E eu não sabia quem era qual. Eu entendo tanto de futebol que eu falei, esse aqui eu gostei da imagem, eu vou colocar ele. Foi por isso que ele está aqui, porque eu não sei nem quem é. E eu não fiz questão de me buscar porque eu queria fazer essa graça aqui, viu? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês três aí. Qual vai ser o próximo jogo do seu time na Libertadores? Ou melhor, deixa eu perguntar diferente. Para quem vocês vão torcer na Libertadores esse ano aqui? Luiz Arthur Nogueira, só responde para mim. Para quem que você vai torcer na Libertadores esse ano aqui? O Guarani do Paraguai. E você, Lousada, para quem que você vai torcer? Para o Juiz. E você, Rodolfo? Cara, eu torço para Ponte Preta em todo o campeonato. Eu torço para Ponte na Copa do Mundo, eu torço para Ponte na Champions League, torço para Ponte. Se a Ponte vai jogar ou não é outra coisa, mas eu torço para Ponte. Rodolfo, para quem você vai torcer na Libertadores, Rodolfo? Para Ponte, cara, para Ponte, já falei. Porque o Santos representa o Brasil na Libertadores, é isso? O Brasil na Libertadores, né? Ah, mas aquele jogo lá do Corinthians contra o Guarani do Paraguai, tinha gente falando assim que o Guarani é o Brasil na Libertadores naquele dia lá. Não. Então tem isso também, né? Guarani nunca será o Brasil em lugar nenhum, senhores. E eu vou ficar com a minha imagem aqui da minha garotinha aqui atrás. Olha que linda. E o livro? Ah, e tem um livro. Então vamos de livro. O livro está aqui. E quem for lá, se inscrever no nosso Instagram, né? For nosso seguidor no Instagram, colocar o nome de mais 3 amigos lá na postagem, e aí passa a concorrer esse livro. Na semana passada, quem ganhou o livro foi o José Renato Ferreira, de Montemor, que deve estar aqui no chat também. Se estiver no chat aqui, faz um oi aqui para nós, José Renato. E depois você manda uma foto no nosso Instagram também, manda que a gente põe no Instagram,
você com o livro do Patrick nas mãos, né? E semana que vem a gente faz a mesma coisa que anuncia quem ganhou o nosso manual completo de empreendedorismo. Legal. Enzo, faz um favor para mim, coloca o meu microfoninho lá no Aguinaldo, porque ele falou que ia encerrar o programa, ele assumiu a ancoragem do programa e não me deu nem tempo de agradecer nosso querido convidado, Rodolfo Seifert, por ter participado. Muito obrigado. O Rodolfo disse que no final revelaria como se pronuncia o nome dele. Chegou a hora, Rodolfo. Vamos lá. Durante o interstício entre início e final do programa, eu fui consultar meu pai, né, para me ajudar na pronúncia. É algo parecido com o Seifert. Seifert. É meio alemão, Seifert. Não é meio alemão, é bem alemão, Seifert. É Sasha, a filha da Xuxa? Não, aí, ó. Tem o Thiago Leifert e tem o Rodolfo Seifert aqui no 4 em Exato. Pauta, que é muito melhor, diga-se de passagem, Sem dúvida, né? sem dúvida. Cara, fiquei Gente, muito, muito honrado aí em poder participar com vocês. Um abraço para todos, viu? pra gente foi uma grande honra, viu, Rodolfo? Obrigado de coração. Quero agradecer meus dois companheiros que estão sempre aqui no 4 em Não Pauta. posso falar mais nada, né? Do Luiz meu Arthur. aponta hoje. Não, só porque você falou, então vamos terminar o programa e tal, não tem problema nenhum, é só colocar o microfoninho aí. Quando a roleta não sorteia, ele se apropria. Agora, gente, já que acabou o programa, tem que contar um negócio para vocês. Sabe como eu escolhi essa imagem aqui? A piada é péssima. Eu falei, se é Bayer, é bom. Eu acho que foi por isso que eu escolhi esse cara. Foi pelo nome, fala a verdade. Foi embora, Luiz. Lewandowski. Praia pode, né, Maurício? Escola não pode. Eu vou arrumar uma escola só para você mandar só o seu filho. Eu acho que esse é seu problema. Vou mandar Semana seu que filho vem, pra dia 7 de outubro, finalmente, voltando às aulas. Ah, é? E você vai ser dos pais que autorizam ir ou que não autorizam? Não, eu vou junto, vou assistir a aula junto. Se eles deixarem, eu entro na sala de aula lá. Coitado das crianças. A sala de aula na praia, que daí o Luiz vai. Coitado das crianças, já pensou? Eu fiquei imaginando aquele monte de criancinha, só o Luiz sentado naquela cadeirinha pequenininha, assim, com a roupinha escolar. Falando, professor, eu tenho uma dica de economia. Eu acho que cabe bem para o Luiz, né? Porque assim, geralmente é o aluno repetente que fica com esse tamanhão assim. Agora, com o calor que tá, né? O que vai acontecer esse fim de semana? Isso aqui, ó, praia lotadas, né? Vai, infelizmente. Gente, tchau. Um abraço para todo mundo. Infelizmente Tchau, você não vai estar lá. Eu te amo, Monstra. Você ama a mim também ou não? Não. Claro que sim. Eu até te dou a chance de ser o âncora do programa. Toma, leva o microfone para você. Toma. Ô, Maurício, só para encerrar, já que o Rodolfo é nosso advogado aqui, né? Você conhece aquela piadinha do cara que foi lá no cemitério, viu, né? Um jazigo, falou lá, tá aqui. Aqui jaz um advogado honesto. Aí o cara falou assim, ué, enterraram 2 pessoas? Até semana que vem. Péssimo. Essa foi dura. Obrigado. Guinaldo, é brincadeira, cara. Fez uma brincadeira com você. Não podia perder essa brincadeira. Você é o cara. Foi positiva, tá bom. Fica tranquilo. Tô de bem já. Dá o dedinho aqui. Coisa estranha nesse programa, hein? Eles torcem pro Guarani, Rodolfo. Tudo bem, vamos lá. É. Seifert! Yeah.